Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para continuarmos os nossos estudos em torno dessa obra maravilhosa do livro Os Mensageiros. Nós lembramos que no capítulo anterior rendeu a todos nós grandes discussões em torno de uma situação diferente que surgiu e que foi contada por André Luiz para que todos nós pudéssemos pensar um pouco a respeito. Relembrando, André Luiz, Vicente e Aniceto estavam acompanhando Alfredo e aquela equipe com os trabalhos aos irmãos em um pavilhão diferenciado, um local diferente, um local que abrigava ali espíritos que adormeciam. Foi muito interessante conhecer a forma, com o carinho com que aqueles irmãos tratavam desses espíritos que, infelizmente, enquanto encarnados, estavam desapegados das coisas espirituais e não estavam então preparados para a questão da vida após a morte física. Lembramos que ninguém morre, né? Esse livro é uma prova disso. E foi contado para nós que, infelizmente, não haviam trabalhadores suficientes para atender tanta demanda. E aqueles irmãos dormiam, infelizmente, sem muitas vezes receberem, todos eles, uma aplicação de passe, um tratamento através do sopro curador. E era necessário uma triagem de Alfredo, que se fez muito interessante através de um equipamento que ele levou até aquele local. E por ali ele tinha condições de identificar quem estava mais propenso a esse despertar, que lembremos, era gradativo, era bem realizado de acordo com o tempo de cada um, para que eles pudessem sair daquele local e serem encaminhados aos albergues que nós já vimos nos capítulos anteriores, onde haviam espíritos considerados ainda dementados, com a mente bem atrapalhada ainda. E nós vamos avançar então. Foi muito interessante para nós tudo isso, um aprendizado muito legal. E Alfredo conta que a ginástica, né, o interesse pelo que é espiritual é como se fizéssemos uma ginástica no espírito. Quem se exercita mais se encontra em melhores condições para se movimentar mais no plano espiritual. Aquele que deixa enferrujar, pouco se movimenta, pouco estuda, pouco se interessa. Enquanto encarnado, quando desencarna, tem um pouquinho mais de dificuldade e pode muitas vezes se encontrar nessa condição desses irmãos que dormem. Então nós vamos avançar pelo capítulo 23, o capítulo intitulado Pesadelos. Enquanto o Alfredo continuava dirigindo os trabalhos, Aniceto aproveitou, com a permissão dele, e conduziu os nossos amigos, André Luiz e Vicente, a locais dentro do pavilhão um pouco mais distante daquele meio, daquela parte central onde ficavam ali o pessoal identificando os espíritos que estavam em condições para receberem algum tipo de tratamento mais ostensivo, já que todos eles recebiam uma espécie de alimentação, eram atendidos, mas bem precariamente, infelizmente. E sobre esse pretexto, disse Aniceto assim que eles precisavam acentuar as experiências e aproveitar as oportunidades.
Então, nossos amigos começaram a acompanhar o Aniceto, bem curiosos, e olhando aquelas expressões daqueles irmãos e irmãs que estavam ali deitados, isolados, com aquelas expressões de sofrimento, expressões tristes. Quando eles estavam a uma certa distância daquele local central onde os outros estavam trabalhando, o Aniceto disse para eles o seguinte: falou, olha, eu gostaria muito que vocês, né, que eu queria ver, conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Foi um local, a gente lembra que eles estudaram, receberam um tratamento, inclusive, para depois caminhar nesse trabalho junto com o Aniceto. Vocês lembram disso? E ele fala assim, ó, para ajudar eficientemente os nossos amigos encarnados, é necessário que a gente saiba ver com clareza e precisão. Indicando aqueles doentes que estavam ali imóveis, deitados, ele acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro de um mau sono. E aí, quando ele fala isso, imediatamente Vicente já interrompe ele assim de uma forma até brusca. Fala assim, mas teremos porventura nessas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Quer dizer, há alguém aqui nessa condição que está tendo um bom sono? E o Aniceto responde o seguinte, fala, sem dúvida. Nós temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos. Igual os trabalhadores aí do plano físico, que esperam o repouso noturno com a tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Ele fez uma pausa, como quem estudava uma forma melhor de explicar aquilo, para não perder muito tempo, e disse o seguinte: esses não precisam estacionar como filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, continuou: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Façam suas observações rápidas. Antigamente, vocês procuravam no corpo físico, examinavam, né, olhavam tudo aquilo, tentavam perceber no corpo físico alguma situação complicada. Mas agora, a pesquisa é diferente. Agora vocês vão procurar na alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental daquele espírito que está ali. E com uma expressão decidida, concluiu: vamos à obra, vamos trabalhar, gente. Designou então para o nosso irmão André Luiz um corpo de uma mulher, uma senhora mais idosa. Disse ele assim: ó, você, André, examine muito bem essa irmã aqui. Já deu uma dica legal para o André. Falou: ó, deixa de lado todas essas considerações do plano exterior. Então não vá ficar se apegando no aspecto físico externo dela. Observa com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Usa aquele tratamento que você fez para ampliar sua visão espiritual da situação. E André é muito interessado em atender. Ele não reparou nas ordens que o Aniceto possa ter dado para Vicente. Ele já foi logo correndo para ver a situação daquela mulher e atender a ordem do irmão Aniceto. Então André conta que ele procurou esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina
com todos os seus recursos mentais. Ele começou a se esforçar para conseguir perceber o que estava havendo no íntimo daquele espírito adormecido ali. À medida que se despreocupava dos interesses diferentes, ele começou a observar uma mancha cinzenta, escura, que ia se condensando em torno daquela mente, daquela cabeça daquela pessoa. A visão parecia que auxiliava ele o poder de concentração. Então, André começou a prestar bastante atenção naquilo, foi se concentrando e se formou ali um quadro que ele podia ver, uma visão. Ele reconhecendo que o fenômeno estava ficando cada vez mais forte, ele não mais lembrou qualquer objetivo de situação exterior. Ele ficou impressionado. Ele começou a ver as formas movimentadas no âmbito daquela pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta, parecia uma televisão pequenininha, onde André teve a possibilidade de ver o que se passava no íntimo daquele espírito feminino. Então ele viu uma casa modesta, de uma cidade humilde, e teve a impressão de entrar por uma porta. E lá dentro, um quadro muito ruim e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Esse homem dizia: Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mate. Ele estava muito bêbado e estava incapaz de se defender. Mas a Ana, ela dizia assim: Nunca, nunca te perdoarei. Você vai morrer esta noite. E ele vê a cena do homem infeliz cair exausto. O homem diz o seguinte: Você me envenenou com bebida mortal. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver com meus filhos. Não me mate por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente: Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Ele deitou no assoalho e dizia: Deus sabe que estou arrependido do meu crime passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que eu possa te ajudar. Não me mates, não me mates, aquele homem pedia. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe. Deus não existe. Você vai morrer. E aí, gente? De súbito, ela bateu com um martelo na cabeça daquele homem, que acabou desencarnando sem dar um grito. Logo após, ele viu a criminosa conduzindo o cadáver num carrinho de mão, através de um trilho bem escuro, bem isolado. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse, então André prestou bastante atenção em tudo aquilo e viu que a noite estava muito escura. E observou a parada junto a uma linha de trem. A mulher sondou os arredores, verificou bem, certificou-se de que estava sozinha e que se encontrava e depois colocou aquele cadáver
nos trilhos, dispondo a cabeça para que ela fosse decepada na passagem do trem. E depois de ter feito isso, ela se retirou imediatamente. Não ficou ali esperando ver o trem passar. André vai, segue a mulher com aquela visão que parecia muito inquieta e pensativa. Antes, porém, que ela dispusesse o carrinho no extenso quintal, percebeu que ela arregalava os olhos como se estivesse louca, cercada de seres que pareciam bandidos de roupa escura. Era ela agora quem acusava uma estranha embriaguez de pavor. Ela venceu um pobre homem vigilante, mas, na visão do André Luiz, ela seria vencida por seres mais perversos, talvez que ela própria. E a partir daí ela começa a gritar: "Acudam-me, acudam-me!" gritava ela. E a cena continuava, em que a desventurada pedia, suplicava em vão. André sentiu-se como um espectador que presenciasse alguma coisa, né, que precisasse fazer alguma coisa, socorrer alguém. E graças à bondade divina, ele não experimentou pela mulher infeliz, senão a mais viva compaixão. André ficou compadecido com aquela situação. No primeiro impulso de revolta pelo crime que ela cometeu, André recordou as lições já recebidas em nosso lar e pensou na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao seu coração. Se Ana tivesse no mundo ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que eu haveria de acusá-la se eu não lhe conheço o passado totalmente? Ter-lhe-ia dado a educação na infância, a bênção do lar, a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe como uma pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam à vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Ele não sabia. Ele enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas, implorando socorro. André não sabia como ajudá-la, mas recordou que a Ana era a sua irmã, filha de um mesmo pai. Irmã que adoecera no caminho comum sem que ele pudesse, pelo menos por agora, descobrir a causa. Procurava encontrar André uma forma de não ficar julgando aquela mulher. Ele queria ajudá-la sem julgar. E era Aniceto quem dizia bondoso: "Vem, André. Vicente e você têm aproveitado muito bem, né, as lições. Eu estou muito satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Grande a certeza disso, guarde com você e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme vocês observaram de perto, vocês sabem que agora que cada um dos que aqui dormem sono atormentado vivem estranhos pesadelos de que não podem isentar-se de um instante para o outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os seus devedores.
e com um expressivo olhar ele acrescentou: vamos voltar ao centro, devemos cooperar na oração. E aí, meus irmãos, o nosso capítulo chega ao final e nós vamos ter que fazer uma parada para as nossas conversas e comentários no nosso grupo de WhatsApp. Foi muito interessante. Eu achei essa forma que André Luiz utilizou para, com compaixão, olhar para aquela situação, e eu acredito ele tenha feito o recomendado, que é: você não ama o pecado, você ama o pecador. Ame o pecador, não ame o pecado. Por óbvio que André Luiz, tomando conhecimento de todos aqueles fatos que ele viu, ele provavelmente, com um olhar comum, estaria julgando aquela mulher que estava em sofrimento. Certamente ele olharia e falou: olha, isso aqui é lei de causa e efeito. Você está pagando pelo que você fez. Paciência. Mas não. André Luiz faz muito bem em trabalhar de uma forma que ele pudesse olhar com compaixão sem julgar. E é difícil não julgar, gente. É muito difícil não julgar. Lembremos que Jesus disse: não julgueis para que não sejais julgados. É muito complicado. A gente olha e o primeiro sintoma que a gente tem ao ver uma situação desse tipo, de crime, de algo ruim, alguma coisa muito grave, a primeira reação nossa é fazer um julgamento imediato. Imediato. De preferência se as pessoas sofrerem para as consequências, que daí a gente fica mais contente ainda. O difícil é compreender. É ter essa atitude igualzinha como teve o nosso irmão. De olhar a situação, imaginar, isso é uma estratégia muito interessante, se fosse uma pessoa querida sua, como ele disse ali, uma irmã de sangue, por exemplo, você não ia querer ajudar? Você não ia estender a mão? Você não gostaria de tirar ela daquele sofrimento? Com certeza. E a outra condição interessante que eu achei foi dele dizer: eu não estou de acordo, eu não estou com conhecimento total dos fatos das encarnações anteriores. Eu não sei os motivos que fizeram essa ligação dessa mulher com a vítima. Nós não estamos com o processo todo em mãos. Mas de qualquer forma foi muito legal, porque prova que André já estava desenvolvendo mais uma capacidade mediúnica. E isso vai ser muito útil para André, sempre nos seus estudos, em avançar cada vez mais. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Nós vamos ficar por aqui. Continuemos agora no nosso grupo do WhatsApp. Comentem, ponham lá as suas observações, para que a gente possa ir registrando aos nossos irmãos o nosso encontro. Um grande beijo para cada um de vocês, que Deus abençoe, uma ótima semana. Muito obrigado por participar conosco.